Assim como o Senhor usou o ministério do louvor para abençoar a tua vida, eu quero pedir para que você ore agora, para que o Espírito de Deus me use, para que esta palavra que vai ser agora compartilhada com você, possa entrar em teu coração e produzir efeito, fruto de arrependimento, de quebrantamento, de consolo, de despertamento para a sua vida. Amém, amados? Você pode dizer para mim assim, olha, orar comigo assim: Deus, em nome de Jesus, use também o pastor Eugênio como um vaso em tuas mãos. Ensina-me, Senhor. Corrija-me, Senhor. Aplique esta palavra em meu coração, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Os irmãos leram o texto. Olha para vocês verem. João aqui está em dúvida. A prisão de João trouxe-lhe uma dúvida. Ele estava no cárcere. Ele chamou os seus discípulos e mandou os seus discípulos irem até o Senhor Jesus e perguntar-lhe se ele era o Cristo, o Messias que haveria de vir, ou se deveria esperar outro. Quando os discípulos de João chegaram até o mestre e perguntaram ao mestre o que João lhes havia mandado perguntar, e Jesus falou assim: olha, vai lá na prisão e diga a João que os coxos são curados, os paralíticos andam, os cegos veem e os leprosos são purificados. E diga mais para ele que os pobres são evangelizados. E eles foram então notificar a João que Jesus era o Cristo. Estava cumprindo ali Isaías capítulo 60 ou 61, quando diz que Jesus viria libertar os cativos, Jesus viria para poder consolar aqueles que estavam com os corações esbagaçados, dar vista aos cegos, colocar em liberdade aqueles que estavam presos, algemados. Então João estava em dúvida e mandou perguntar para Jesus quem ele era. Havia uma dúvida. Quando Jesus estava no mar da Galileia e houve aquela tempestade e o barco daqueles discípulos estavam vindo ao naufrágio, Jesus dá uma ordem à tempestade, às ondas, e aí aqueles homens perguntam: quem é este que até os ventos obedecem à sua voz? Quem é este que as ondas do mar aquietam? Quem é este? Eu quero perguntar para você: quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus Cristo, você que está aqui nessa noite? Quem é Jesus para você? Porque para muitos, Jesus é considerado um líder do cristianismo, fundador de uma religião apenas, comparando com Maomé, com Buda, Confúcio, comparando, quem sabe, ao Gandhi, que libertou a Índia do Império Britânico. Para alguns, Jesus, então, foi simplesmente o fundador de uma religião, um cristianismo. Jesus foi como muitos profetas foram. Muitos comparam no Allan Kardec. Quem é Jesus para você? Para alguns, Jesus continua sendo aquele menininho lá de Belém da Judéia, que nasceu num coxo, numa manjedoura. Mas quem é Jesus para outros, até mesmo evangélicos, católicos? Jesus é aquele que continua lá
onde muitos olham para ele e tem dó, tem pena dele. Eu fui católico, coroinha de padre há muito tempo ali em Salinas. E na sexta-feira da Paixão, nós tínhamos de ir até aquela imagem de um Cristo de 1,80 m mais ou menos de tamanho, aquele Cristo esquálido, aquele Cristo com semblante de dor, de amargura, de tristeza, de derrota, permita-me dizer. E minha mãe falava assim: você tem de ir lá beijar os pés dele. Eu tinha medo de defunto. Mas para muitos católicos aquele Cristo continua sendo ou o Cristo da manjedoura, aquele menininho bonitinho, que gracinha. Dia 25 de dezembro comemoramos o Natal, o seu nascimento, que gracinha, que fofo. E Natal, tanto na véspera como o dia de Natal, reúnem-se as famílias para comerem o peru assado, a leitoa assada, o pernil, o chester, compram os vinhos, a champanhe, reúne as famílias. Em quantos casos nós temos visto que exatamente no dia do nascimento do Salvador do mundo, de Jesus Cristo, o filho de Maria, que nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo, no dia de Natal, a família reúne, mas o próprio aniversariante não é convidado. Não reúnem, não dão as mãos, nem mesmo para agradecer a ele pelo dom da vida. E o que acontece é que muitos reúnem e acabam em brigas, discórdias, confusão e, por que não dizer, morte. Porque esse é o problema. E até hoje as pessoas não entendem que o reino de Deus, que viver para Deus, não é comida, bebida, farras, mas é ter paz no Espírito, é ter o Espírito Santo de Deus. Vida nossa não consiste aqui apenas. Mas quem é Jesus para você? Porque João Batista mandou perguntar se ele era o Cristo ou se haveria de esperar outro. Até hoje os judeus estão esperando um Messias, porque eles esperavam um Messias, um Salvador, o libertador prometido desde o Velho Testamento. Eles esperavam um homem guerreiro, um homem montado num cavalo daqueles de raça, não é? Um homem na perspectiva material. Mas quando chega o Cristo, nascido de uma virgem pobre, humilde, entrou em Jerusalém e foi aplaudido. Ele entrou montado no jumentinho, um homem que começou o seu ministério sustentado por mulheres humildes, um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. Eles assustaram, eles escandalizaram, porque eles não entenderam exatamente. E aprove a Deus salvar a humanidade, salvar-nos pela loucura da pregação. E até hoje os judeus não aceitam o Messias, estão esperando o Messias. João perguntou: quem és tu? Aqueles homens perguntaram no mar: quem é este? Quem é Jesus para você? Para alguns, Jesus continua sendo aquele Jesus crucificado. Para os católicos, alguns carregam, colocam lá no seu templo um Jesus desfigurado, um Jesus desenhado por alguns artistas, ora com os olhos verdes, ora com os olhos azuis, sendo que a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura. Mas para muitos, o Jesus que eles servem, o Jesus que eles comemoram o nascimento dele, continua sendo aquele Jesus crucificado numa cruz, uma cruz cravejada de brilhantes, uma cruz de gesso, de madeira, de bronze, de ouro. Mas o Jesus que eu quero apresentar para vocês aqui hoje, não é o Jesus apenas da manjedoura, não é o Jesus de Isaías apenas 53, um Jesus que não tinha beleza nem formosura, não havia nenhuma aparência que agradasse aqueles daquela época. Eu sempre gosto de dizer, se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele jamais seria aceito por essas revistas aí, que ditam a moda, que define a beleza de alguém. A beleza que havia em Jesus
Era uma beleza que atraía as pessoas. Era uma beleza espiritual. Era aquele Jesus que falava e os corações daquelas mulheres eram tocados, eram confortados. É o Jesus que as multidões queriam perquiri-lo, tocá-lo, senti-lo. E quando iam até ele para receber algo, recebiam. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu volto a dizer para muitos, esse Jesus continua então crucificado. Alguns têm Jesus na sexta-feira da paixão, aquele Jesus morto lá, aquela imagem. Mas o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele não está mais pregado numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está aí perto de você. Ele é aquele que Apocalipse diz que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Ele é aquele que tem os anjos, os pastores em sua mão. Daqui a pouco eu quero colocar que Jesus, quem é este? Quem é Jesus? Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não foi Pedro, não é o Papa, não é o presidente do nosso Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Roberto Brasileiro. O cabeça da igreja é Jesus. A igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro deste corpo. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para celebrar a Santa Ceia, porque esse nosso Cristo, ele veio, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele mandou que nós celebrássemos a ceia, anunciando a sua morte, mas também falando que ele ressuscitou, e ele dá vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus para você? E eu quero introduzir dizendo que Jesus, ele é o Emanuel. O Emanuel é o Deus dentro de um vaso de barro. Quem é Jesus? Jesus é Deus, é o soberano. Ele deixou o seu conforto celestial. Ele deixou a sua glória, como diz João, e veio e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória unigênita do Pai. Vimos a sua glória. Eles apalparam. Quem é Jesus? Os olhos de Deus foram a ter, desse Deus soberano, até Cafarnaum, Galileia, Betânia, Jerusalém, naquelas estradas poeirentas da Palestina, e chegou numa casinha humilde lá em Nazaré, onde tinha uma virgem, uma judia, humilde, pobre, mas de um coração quebrantado. E ele então decidiu, através do Espírito Santo, nascer daquela virgem. Você crê nisso? Esse Deus que se faz gente, que se faz homem. Então Jesus é esse Deus. Aprove a ele, e isso é loucura. A mente humana não compreende, senão pelo Espírito Santo. Quando Maria estava grávida, o Senhor manifestou a ela dizendo: olha Maria, o que aconteceu contigo é uma obra do Espírito Santo. José ficou meio esquisito, mas aí o Senhor apareceu a José, manifestou-se a José e disse para José: olha, não temas de receber Maria como tua esposa, porque o que está acontecendo nela lá é algo gerado pelo Espírito Santo de Deus. E José aceitou de bom grado. Maria faz um canto ao Senhor, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, porque com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Maria se curvou e diz: eis aqui a tua serva. Eu disse a semana passada, na reunião que tivemos aqui da formatura, ou na cantata que tivemos de Natal, e chamei a atenção de algumas meninas, e eu quero chamar a atenção nessa noite novamente a você, querida, que é casada e que talvez está resistindo a engravidar. Ah, pastor Eugênio, o mundo está difícil. Ah, pastor Eugênio, nós não queremos ter filho não. Por quê? Por que não? Passou na minha casa um casal vindo lá de São Paulo, e ela também disse: eu não quero ter filho não, queremos ter filho não. Eu falei assim: mas você já falou isso com Deus? Tem que fazer como Maria: eis aqui a tua serva.
Você que é católica, você que é evangélica, o seu corpo não é mais seu corpo, se é que você é de Jesus, se é que o Espírito Santo habita nesse corpo seu. Você é serva. Você deve se curvar igual Maria e dizer: eis aqui a tua serva. E se Deus tem um plano para que através de você nasça alguém, se Deus tem um plano, seja humilde, minha irmã, seja humilde, querido. Ah, pastor, mas o mundo está difícil. O mundo, pastor, é a crise. O que é que vai ser desse nosso país? O que é que vai ser do mundo? Jesus está para voltar. Ah, pastor, olha, a tribulação vai vir. O Deus que sustentou a sua igreja no passado, o Deus que tem o controle de tudo, Ele tem o controle de tudo. O universo, o cosmos. Há um livro que foi selado por dentro e por fora, uma simbologia aqui de Apocalipse, mostrando o seguinte, que ele tem um livro da história da humanidade em suas mãos. Então não temas, minha irmã. Ora a Deus, cuidado para que você não seja orgulhosa. E tem algumas irmãs, algumas mulheres que dizem assim: não, vai estragar meu corpo. Seu corpo é do Espírito Santo de Deus. Maria não hesitou, Maria se entregou diante de Deus. Ai, quem dera se você tivesse, minha querida, o sentimento desta mulher humilde, simples, essa judia que se quebrantou e foi a mãe do nosso Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para você entender isso? Então, se você está ouvindo, você que está me ouvindo no YouTube, você que está me ouvindo neste momento, querida, o teu corpo, se é que você é de Deus, não é corpo teu, é do Espírito Santo de Deus. Faça como Maria, que recebeu de bom grado e ainda fez um hino, um cântico de louvor ao Senhor. Quem é Jesus? Ele é o Deus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele veio e habitou, e aprove ele se fazer gente, se fazer carne, veio a este mundo, chorou a minha lágrima, sentiu a minha dor e a sua dor, sentiu a minha tristeza e a sua tristeza, mas ele carregou sobre ele todo o peso do pecado, todo o escrito de dívida que estava sobre nós. Ele veio e morreu naquela cruz e cravou aquele escrito de dívida. E hoje somos livres. Glória ao nome do Senhor. O Filho nos libertou e, portanto, somos livres. Ele nos transportou do império das trevas, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é palavra de Deus para consolar você, para despertar você, para alegrar teu coração, para consolar tua alma, para trazer esperança ao teu espírito, para que você continue mesmo neste mundo em meio às crises. Nós somos a igreja que estamos militando cada dia mais, trabalhando. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. É Ele que pode matar a tua fome. No deserto, quando o povo estava no deserto e começou a ter saudade do Egito, das cebolas, da carne, e o povo reclamou para Moisés, e este Deus maravilhoso mandou maná, e aquele maná tipificava já o pão da vida, o maná da vida, que é Jesus. Você que está aqui nessa noite, nunca você vai poder preencher este vazio, matar essa fome que está aí acabando contigo. Muitos vão para o sexo, outros vão para as farras, outros tentam no dinheiro, outros tentam através da profissão, e aí vemos as pessoas buscando algo para poder mitigar sua fome, mas só Jesus, Ele é o pão da vida. Quem és tu? Eu sou o pão da vida. Jesus é a água viva. Ele chegou no porto de Jacó, estava com sede, aproximou a mulher e ele pede: dá-me de beber. E aquela mulher: como dá-me de beber? Tu és um judeu, uma samaritana? Nós não damos bem. E Jesus disse à mulher: se tu soubesse quem fala contigo, pediria de beber, e você receberia uma água que nunca mais você teria sede. Olha, a Bíblia diz que esta água viva, quando você crê em Jesus, quem é Jesus? É água viva. Quando você crê em Jesus, fluirá do teu interior águas, rios de águas vivas. Tem gente aqui nessa noite com sede. O sexo não vai resolver.
O dinheiro, ganhar bastante dinheiro não vai resolver. Mulheres e mulheres não vão resolver o seu problema. Você precisa é da água viva, você precisa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro Imaculado de Deus. João Batista, veja bem, quando Jesus estava vindo, ele apontou para Jesus e todos os discípulos dele olharam e João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. O Cordeiro Imaculado de Deus. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus, ele se fez por nós. Ele se entregou por nós naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. Quem é Jesus? Jesus é o nosso advogado. A Bíblia diz aqui, olha, 1 João 2: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado. No tribunal do mundo tenebroso, onde o diabo te acusa, meu querido, de dia e de noite, dos teus erros, dos teus pecados. Ele te acusa de dia e de noite, nos acusa de dia e de noite. Mas perante Deus, há lá o nosso advogado, Jesus Cristo, o santo, o puro, o imaculado Cordeiro que se entregou por nós. Por isso que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Qual foi o seu pecado? Talvez você errou, você está triste. Talvez você pecou, meu irmão, minha irmã. É preciso você clamar pelo Cordeiro. É preciso você clamar por este nome, o nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome no qual já foi dado, que é Jesus. É Ele que é o Salvador. Quem é Jesus é o nosso Salvador. Mas Ele é muito mais do que o Salvador. Ele é o nosso Senhor. Você precisa de se entregar a Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor. E quando você o tem como Senhor, você entende que você é servo e você está aqui para se curvar, para servir a Ele. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aceitar Jesus como Salvador, até Satanás aceita, até os demônios aceitam, mas aceitar Jesus como Kyrios, como o Senhor dos senhores, como aquele que tem o controle de tudo, como aquele que tem autoridade sobre tudo, é difícil. E eu te desafio para que você entenda que Jesus, quem é Ele? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, e toda a autoridade lhe foi dada nos céus, na terra, e um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é Jesus para você? Jesus, presta atenção, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Presta atenção, você que é católico, muito amor, veja bem, nós não temos um outro substituto. Muitas vezes, ou melhor, presta atenção, antes de Jesus ir embora, em João capítulo 14, ele chama os discípulos e fala com os discípulos: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador para que esteja convosco todos os dias. Presta atenção, todos os dias, até a consumação do século. Olha bem, Jesus é o santo pontífice nosso, o nosso sumo sacerdote. E quando ele foi, ele não deixou Pedro, ele não deixou o Papa, ele não deixou o nosso presidente do Supremo Concílio, ele não deixou um outro senão o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, igreja. Por isso aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, fala o seguinte: olha, tendo pois irmãos, presta atenção, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que foi consagrado através do sangue, pelo véu, você pode entrar agora mediante, pelo sangue do Cordeiro, na presença de Deus. Nós não precisamos mais de um padre, de um pastor, de um papa. Nós temos nosso Pai,
Nós temos o nosso santo pontífice, nós temos nosso sumo sacerdote, e ele deixou para substituí-lo o Espírito Santo, que ora em nós e por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa de estudar mais, crente, sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre o papel do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo, o que ele faz, quem ele é, o seu poder. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está aqui nessa noite, e é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso tema hoje: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o medianeiro, é o nosso mediador entre nós e Deus. Ele é o mediador. Aqui em Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque só há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É ele que é o mediador, não é Maria a medianeira, não é Pedro o mediador, não é Paulo o mediador, não é o Papa o mediador, padre algum, pastor algum. O único mediador nosso entre nós e Deus é Jesus, é Jesus. Eu quero perguntar para você: quando você encontrar alguém que está endemoniado, quando você encontrar uma pessoa endemoniada, quando você estiver passando aflições, quando você estiver em dúvida, quando você estiver angustiado, quando de repente na sua casa entrar lá um turbilhão de problemas, quem você vai clamar? Quem você vai clamar? É o Papa? É Maria? É Aparecida? É João? É Pedro? Só existe um nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só existe um nome que você pode clamar. É um nome pequenininho, mas é um nome que tem todo o poder. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Aqui em João 14 ele diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho, não é atalho. As religiões têm os seus atalhos. Tem pessoas indo aos gurus, tem pessoas indo aos líderes religiosos. Ele é o caminho. Quem é Jesus? É o caminho. O caminho para onde? O caminho para os céus. O caminho para que você tenha uma vida de prosperidade. E quando eu falo prosperidade aqui, eu tenho que ter de vigiar para falar essa palavra prosperidade. Prosperidade espiritual. Porque tem um tanto de crente com prosperidade material vivendo a desgraça. Prosperidade no seu casamento. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Na filosofia você aprende que não existe verdade, não é? É relativa a verdade. É uma verdade para você, não é a mesma para mim. Cada um tem sua verdade. Mas eu quero dizer nessa noite: Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade que liberta. Escute, ele é a verdade. Aqui diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas que estão existindo, tem pessoas que estão apenas respirando neste mundo, mas há muito tempo já morreram. Não sonha mais. Quem sabe você que está aqui está em depressão. Quem sabe você tem pensado em destruir a tua vida, em dar cabo na sua própria vida. Falamos aqui de mais de 50 pessoas que suicidaram só aqui em BH e Montes Claros. Crianças de 10, 11 anos. O que está acontecendo com as pessoas? É porque as pessoas não estão buscando no manancial de águas vivas. Porque as pessoas não estão buscando em Jesus Cristo, que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa de se entregar a Jesus. A tua vida nunca terá sentido se você não tem experiência com Jesus, que é a vida. E é por isso que as pessoas estão acabando com as suas vidas, estão dando cabo às suas vidas. E é por isso que as pessoas estão aí desesperançadas, porque ainda não experimentaram o Cristo, que é a vida. Olha o que ele diz aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos uma certeza que se nós morrermos aqui, nós iremos para os céus. A nossa vida, presta atenção, a nossa vida não se limita aqui. Você não foi feito apenas de corpo e inteligência. Você tem uma alma, você tem um espírito. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7 que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus. Você tem uma alma preciosa.
E a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E é por isso que o Cordeiro de Deus, ele nos comprou. E nos comprou com preço precioso. Um preço não com coisas corruptíveis, como prata, ouro, mas ele nos comprou pelo seu precioso sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está perdendo a sua alma. A alma é a sede da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Onde fazemos as nossas escolhas é aqui na alma. Mas o que acontece nesse seu afã, querido, querida, de buscar aí neste mundo um sentido para a tua vida, você se perdeu. Quantos que estão perdendo a alma? Quantos que se transformaram a sua alma, a sua interioridade num deserto seco? Você se transformou numa pessoa insípida, seca, desértica aí dentro. Não existe mais no teu coração alegria, não existe no teu coração esperança. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está aqui e Ele quer restaurar você. Olha, nada, escute, nada que te possa fazer feliz. Você sem Jesus é alguém, é como o sol que não tem brilho, não tem luz, não tem calor. É como um campo sem vida, um campo seco, onde as plantas não têm verdor. É assim você sem Jesus. Jesus é nossa alegria. Ele está me usando essa noite para dizer para você, e a vida que Ele tem para você, este mundo não pode te dar. A religião não pode te dar, o Papa não pode te dar, a Maria não pode te dar. A vida que Cristo oferece, a religião não pode. A igreja presbiteriana, pior. A vida que Cristo oferece, este mundo não pode te dar. É uma vida perfeita em amor. É uma vida, sabe, que nasce da morte. Morte, que morte é essa? A morte do ego, a morte do meu egocentrismo, a morte dos meus desejos vaidosos, pecaminosos, antropocêntricos. É a morte do ego. É a vida que nasce da morte, porque eu morro, mas passo a viver para Cristo. É uma vida que traz o perdão. É Cristo habitando, vivendo na tua vida. Você pode dar glória a Deus? Cria em Jesus para você. Ele diz aqui em João: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue em trevas não andará. Louvado seja Deus. Eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz aqui em Mateus: os homens que viviam nas regiões das trevas, debaixo da sombra da morte, viram uma grande luz. Que luz é essa? É a luz de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele pode alumiar e está alumiando aí os recônditos íntimos da tua alma. Ele conhece teu coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu pensamento. Ele sabe quando tu levantas, quando tu fica de pé. Ele sabe de todas as coisas. É o eu sou. A Bíblia diz, quando Moisés estava naquele deserto, e lá em cima ele viu uma sarça, uma árvore, um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. Ele foi lá ver, aí de repente chegando lá, ele ouviu a voz dizendo: Moisés, tirai a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E ali Deus dá as diretrizes para ele, porque o povo lá no Egito estava clamando pelo libertador, por Deus. Aí houve um momento que Moisés perguntou para Deus: tá bom, Deus, eu vou lá, mas se aquele povo perguntar quem é Deus, aí Deus falou assim: então diga a eles, o eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Significa o Deus autoexistente, o Deus que não tem princípio, não tem fim, o Deus que não tem início, não tem fim. O Deus que era, que é e que haverá de vir, que é esse, é Jesus. Quando os guardas foram pegar Jesus, prender Jesus, e chegaram perguntando se era ele, ele diz: sou eu sou, ego, eu, mi. É a mesma palavra, a mesma frase, a mesma declaração lá, quando Moisés esteve com o soberano, com Deus, com o libertador, com Deus autoexistente. E quando Jesus declarou isso,
eles caíram no chão. Nessa noite está aqui entre nós o eu sou. Glória a Deus. Eu sou. Aqui está entre nós aquele que João viu os seus cabelos como uma neve, uma branca lã, neve, simbolizando o ancião de dias de Daniel. João, o apóstolo do amor, viu, e quando ele viu aquele ser que era Jesus, o Cordeiro vencedor, os seus olhos eram como chamas de fogo, mostrando que Jesus tem poder. Os seus olhos penetram, os olhos dele, os 7 espíritos estão sobre toda a terra. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele controla tudo. Diz que a sua voz era a voz como de muitas águas, simbolizando a autoridade. Diz que da sua boca saiu espada de 2 gumes. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, você como povo de Deus, e você ouve a palavra de Deus, ela entra, ela divide a alma, ela divide o espírito, a medula, ela rasga dentro de nós, e se nós estamos em pecado, o Espírito Santo nos conduz à cruz, ao altar, para pedir perdão. É esse Jesus que João viu, que da sua boca saiu a espada de 2 gumes. Quem é ele? Quem é Jesus? É o vencedor. Ele é o vencedor. Ele está aqui nessa noite. João ainda viu mais. Diz que os seus pernas e os seus pés eram como bronze polido que reluzia, e na sua coxa direita estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é Jesus para você? A Bíblia diz, Isaías profetizando há muito tempo, no capítulo 9, dizendo que ele seria o maravilhoso. Ele é maravilhoso, isso é extasiante. A nossa alma se alegra ao ouvir esta declaração. Ele é o Deus forte, ele tem o controle de tudo. Jesus é Deus. As testemunhas de Jeová não aceitam que Jesus é Deus, mas ele é Deus. Jesus é Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Glória a Deus. Ele é o princípio de tudo, a primazia de tudo. Tudo subsiste nele, e sempre foi assim. Foi ele que fez todas as coisas. Ele é o Deus forte. O governo, presta atenção, quem é Jesus? É aquele que é Deus, soberano, governa tudo. O mundo, o cosmos, a história do Brasil, está tudo sob os seus ombros, na perspectiva que ele tem o controle de tudo. Ele é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Nós estamos ouvindo aí as nações dizendo paz, a quantidade de líderes que ganharam o prêmio Nobel da paz. Mas o mundo nunca terá paz, as pessoas nunca terão paz se não encontrarem o príncipe da paz. Por isso que ele diz aqui em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, queridos, é uma paz passageira, é uma paz momentânea, é uma paz de farras, é uma paz apenas naqueles instantes. Mas a paz de Jesus é uma paz eterna, porque na verdade é a nossa reconciliação com Deus, mesmo em meio às lutas, aos problemas que todos nós enfrentamos. E é bom pregar isso aqui, refletir sobre isso aqui, que esse Jesus, ele diz em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos lutas, temos crises, temos perdas, mas nosso foco está em Jesus. Quem é Jesus? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu irmão? A Bíblia diz aqui que ele é o bispo das nossas almas. Quando você leu o Salmo 23, leia-o colocando Jesus como bispo. O Senhor Jesus é o meu pastor, e nada me faltará. E quando fala nada me faltará, a ideia é: ainda que eu tenha perdas, ainda que me falte a família, ainda que me falte o emprego, ainda que eu perca os bens materiais, o Senhor Jesus, que é o meu pastor, me basta.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque só tu, Jesus, me conduz em segurança. De vez em quando, as pessoas perguntam: existe anjo da guarda, pastor? Cada crente tem um anjinho do teu lado? Porque nós vivemos hoje numa sociedade e no arraial do povo de Deus. Eu nunca vi o culto tanto a anjos. Os anjos hoje têm mais poder do que Jesus. É assim ou não é? É assim ou não é? Já tem até igreja, templo dos anjos. Hã? Não existe anjo da guarda te segurando, te protegendo, um anjinho lá especial. Jesus, Jesus. É Ele que está ao nosso redor. É Ele que nos protege. E quando Ele não quer nos proteger, Ele sabe o que faz depois. Não podemos perder o foco. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Hein, irmão? Qual é a concepção que você tem? Quem é Jesus para você? Olha, interessante que Ele já estava presente no passado lá. Quando o povo de Deus saiu do Egito, aquele anjo que acompanhava o povo. Lembra naquela fornalha aquecida 7 vezes, que estava lá um quarto. Lá estava Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas estava lá aquele que era a presença viva. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz com inconveniência, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O tapetinho vermelho. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la a um médico, e vendo que, apesar de muitos cuidados, a pobre menina piorava a cada dia, com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima em busca de ajuda. No único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até a sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Desesperada por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar-se da cama,
ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas, fazendo suas orações. Ela também se ajoelhou. Ouviu as orações daquelas mulheres e, quando teve oportunidade, também levantou sua voz e disse: Olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, minha neta está muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la. Por favor, anote aí. Deus, o endereço dela é esse. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. É muito fácil, é só o Senhor seguir o caminho das pedras e, quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra na segunda estradinha de barro, passa a vendinha. A minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha. As senhoras que tudo acompanhavam esforçavam-se para não rir. E ela continuou: Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha. Obrigado. E quando todas achavam que já estavam acabando, ela complementou: Ah, Senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho. Senão, eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Senhor. Depois que aquela Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram o riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão, brincando com suas bonecas. Menina, você já está de pé? E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse: Um médico esteve aqui, vovó. Deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, vó. Sua roupa era tão branquinha que parece até que brilhava. Ah, ele mandou lhe dizer que foi fácil achar nossa casa e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeitinho que você pediu. Esta é uma história de fé. Olha, Deus não quer palavras bonitas, Ele quer palavras sinceras. Vosso Pai sabe o que lhes é necessário antes de vós pedirdes. Tenha um bom dia. Quando me tornei invisível. Já não sei em que datas estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois passaram-me para outro menor ainda, acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo, no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem.
No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu? Antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus. E até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Por que culpa têm eles de que eu tenha me tornado invisível? A Bíblia diz em Levítico 19:32: diante dos idosos te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião, e assim estarás temendo teu Deus. E eu sou o Senhor, que agrado dessas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 20:29: a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. A maneira como você trata os seus pais hoje, os teus filhos estão vendo, e futuramente eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós. Do livro Tantas Histórias para Recordar. Obrigado, minha mãe. Recordo-me de quando tinha os meus 3 ou 4 anos. Levantava tarde da noite e corria para a cama de minha mãe para dormir, com medo das noites escuras. Ela me aconchegava perto de si e me cobria, dizendo para que não tivesse medo. Os meus ouvidos eram tão aguçados que conseguia ouvir os roncos e respirações de todos durante a noite. Era tão sensível que parecia ouvir a rotação da terra. Senti o calor quente do sangue correndo nas minhas veias. Conseguia sentir o meu cérebro e as partes mais profundas da minha memória. Via, ao acordar nas noites, coisas estranhas andando dentro da nossa casa. Voltava para a cama e dormia. Quantas vezes podia sentir as dores nas gengivas durante a noite, com os dentes em crescimento. Parece loucura, mas foi assim que eu sentia.
Eu podia sentir as sensações das suas mãos, mãe, na minha testa, quando eu estava com febre. Quando pegava um pano e colocava sobre o meu pescoço, na tentativa de expulsá-la. Não esqueço quando pegava azeite de oliva e folha de pimenta e esquentavam e colocava sobre o furúnculo para que viesse a furo. A primeira vez que mastiguei o caroço de piqui e a minha boca ficou horrível com aqueles espinhos vermelhos que me deixaram desesperado. Mas com uma pinça a senhora tirava um por um e fui acalmando até ter tirado todos. Eu tinha 4 anos de idade quando um porco mordeu meu dedo, o dedo grande da mão direita. Infeccionou, teve de fazer cirurgia. A minha mãe me levava para o Hospital São Vicente para trocar os curativos. Lembro-me como hoje a face de Dona Osorina, me dando balas para que eu não chorasse na troca do curativo. O melhor momento lá em casa era quando alguém adoecia. Neste ponto, compensava adoecer. Dona Florisbela nos dava atenção e tinha toda a paciência. Se ela percebesse que estávamos fazendo algum dengo, ela dizia: levanta, levanta desta cama, eu não vou parar minha vida para ficar aqui vendo você com esta frescura não. Quando olho para trás e vejo que minha mãe passou de sofrimento e luta para criar-nos, vejo que poderia ganhar um prêmio Nobel de mãe guerreira vitoriosa. Sendo pai hoje e cheio de tantos afazeres e compromissos, me silencio e pergunto: como a mulher viúva que teve 16 gravidezes, ao perder o arrimo da família, conseguiu dar conta de gerenciar um lar em meio a tantas turbulências? Isso tudo revela a sua fé, dedicação e resiliência. Dona Florisbela converteu-se ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, abandonando a sua idolatria e superstição. Foi batizada e tornou-se membro comungante da Igreja Presbiteriana de Salinas. Na SAF, sempre contou com o apoio destas irmãs para solidificar a sua fé. O que eu posso fazer como filho é agradecer a Deus pelo privilégio que tive de nascer neste lar, do ventre desta nobre mulher, que com seus 81 anos mantém-se lúcida e firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mãe, eu só queria te dizer que te amo. Quero te agradecer pelos milhares de beijos que recebi no meu rosto quando ainda era bebê. Agradeço pelas noites sem dormir, pelas cantigas de niná, apesar de aterrorizadoras. Agradeço por ter cuidado de mim quando tive sarampo, catapora, cachumba e outras doenças que sem a sua ajuda e cuidado não sobreviveria. Recordo-me de quando, com os meus 4, 5 anos, caiu gordura quente em minha barriga e fiquei com aquela grande ferida supurando. Ainda hoje, a marca que mostra o carinho e amor de quando passava pomada e aquele pó cicatrizante. O cuidado e a preocupação quando sempre olhava se eu estava bem. Lembro-me de quando os meus ossos cresciam e sentia uma grande dor nas pernas, quando eu chorava e a senhora dizia com aquele jeito duro: tem problema não, ninguém vai morrer aqui não. Isso é dor de crescimento, vai correr e pular que sara. Obrigado pelas surras, cascudos, puxões de orelhas e alguns tapas que serviram para muita coisa boa. Tenho orgulho de ser teu filho. A ti, o meu carinho, respeito e amor.